Vamos ao estudo do índice Bovespa. Primeiramente, muito obrigado por estar assistindo ao nosso vídeo. O meu nome é Leonel, eu sou um investidor, também sou trader na Bolsa de Valores. Começamos pelo índice Bovespa, depois a gente vai estudar aqui alguns papéis. Petrobras, Vale na sequência, e depois os dois gráficos que eu destaco, Embraer e Randon Rapid 4. Em seguida estudaremos os bancos e depois esses outros papéis aqui. Com relação ao índice Bovespa, pessoal, o índice fez um novo fundo, rompe a tendência que era de baixa de curto prazo, com forte candle de alta e, na minha opinião, busca o topo histórico, 86 mil pontos. Ali enfrenta uma resistência, ali a gente tem que ficar de olho se vai bater e voltar a cair, se vai chegar lá em cima e ficar congestionado, ou se vai romper. E se romper com aumento de volume aqui embaixo, o índice fica muito, mas muito interessante do ponto de vista gráfico. Onde que nós temos suporte no gráfico diário? Nas médias móveis, né, pessoal? Então, 82.900 pontos, 83 mil pontos aqui nessa região. Depois aqui nesse fundo, 79.700 pontos. Vamos olhar o gráfico de 60 minutos. Este é o gráfico de hora em hora, que nós estamos no curtíssimo prazo, olhando um período de tempo bem curto, em uma região de resistência já. Tá? Olha aqui o gráfico de 60, nós temos uma resistência aqui nesse topo e nós estamos tentando romper aquele topo lá. Ou seja, tentando romper 84.650 pontos. Essa é uma resistência de curtíssimo prazo, tá, pessoal? Agora vamos estudar o gráfico de Petrobras, esse é o gráfico diário. Veja, o papel está fazendo uma desejada correção. Essa correção veio até onde? Até a média móvel 21 períodos, essa linha azul mais forte. Essa correção era desejada porque o papel teve uma enorme alta de dezembro do ano passado para cá. Então, teria que fazer uma correção, fez a correção, agora está aqui enrolado nessa região de preço aqui entre 19,96 e 18,71. Na minha opinião, esse papel enfrenta uma resistência já em 20,17 de curto prazo e depois uma resistência bem importante em 20,56. Esse aqui é o topo a ser rompido, tá? 20,56. Observem que esse topo, essa resistência, não é só agora. Também é uma resistência que vem lá de 2014. Observem aqui no gráfico, gente. Aqui vocês não conseguem enxergar, mas aqui tem um topinho deixado lá em outubro de 2014. Tá? Rompendo essa resistência, lá em 20,60, 20,64, na minha opinião, o papel tem todas as chances, se o volume continuar aumentando, de buscar 22,50. Por que 22,50? Porque nós temos um topo em 22,50 deixado lá em outubro de 2014 também. Aqui, ó, tá? Depois daquela época o papel desabou feio. Muito bem. A gente pode pedir para o nosso amigo Fibonacci nos dar uma ajuda aqui para ver até onde vai a expansão dessa onda aqui, ó. Vamos calcular aqui a expansão. Se tiver uma onda 3 para cima aqui, qual é a probabilidade de o preço chegar? Qual é o alvo, né? Um possível alvo? Lá na região de R$ 24,20, 100% da onda 1. Ou seja, a gente pega essa onda 1 aqui e projeta para cima. Porque tecnicamente tem chances de ir até lá. É o que diz a teoria. Fibonacci nos ajuda a fazer esse cálculo, o que nos dá um alvo no médio prazo lá em R$ 24. Veja, R$ 24 é esse topo aqui, significativo, bem importante, deixado lá em setembro de 2014. Tá? Não estou dizendo que vai até lá, estou dizendo que se continuar subindo, existe uma probabilidade de ir até lá. Esse papel no gráfico diário tem um suporte bem importante, 18,51. Agora vamos olhar o gráfico de Vale 3. Vale 3 rompeu
esse topo, esse topo, esse topo, numa forte resistência em 43,71. Quando rompe forte resistência, sobe forte. Então, gente, quem fez esse trade está de parabéns. Quem não entrou, agora talvez não seja a hora, para quem gosta de fazer um adequado manejo do risco. Por quê? O papel já subiu forte, está muito longe das médias. As médias estão aqui e o preço do papel está lá em R$ 46. Então, agora é o momento de esperar uma realização desse papel. Não estou dizendo que ele vai realizar. Estou dizendo que o ideal para quem faz manejo de risco é esperar uma realização. Se cair, esse papel encontra um suporte aqui em 43,71. Topos rompidos agora viram suporte. Seria muito interessante se esse papel recuasse e armasse aqui um pivô de alta. Tá? Vejam, na minha opinião, esse papel já está em uma nova região de resistência. Uma resistência que vem lá do ano de 2011. Para isso eu vou colocar aqui no gráfico semanal, para a gente visualizar melhor isso. Vejam, tem um topinho aqui, ó, lá no ano de 2011, julho de 2011. Tá? Esse topo lá, ele é uma resistência. Então nós já estamos aqui numa região de resistência. Isso, na minha opinião, tá, pessoal? Se você tem uma opinião diferente, a gente respeita a sua opinião. Então, gente, esse papel encontra suporte aqui, como eu falei, né, 43,71. Depois, nas médias móveis. A média móvel de 9 períodos, 42,78. Vamos olhar agora o gráfico de Embraer e MBR3. Não é novidade para ninguém que a Embraer está tentando combinar os seus negócios com a Boeing. Tem muita notícia condicionando o preço do papel, mas nada impede que a gente faça um estudo do gráfico. Bom, no dia em que foi divulgada a notícia da possível combinação de negócios, o papel bombou, está aqui nesse candle, o quanto o papel subiu forte. Tá? Esse papel aqui, ele está, na minha opinião, chegando perto de uma região de resistência, né? Já chegou, né? Esse topo aqui é resistência, isso aqui é uma resistência. Então, se esse papel romper 22,45 e se o volume ajudar aqui embaixo, aumentando um pouquinho, né? Porque o volume está bem baixinho em relação ao momento, aquele período em que a notícia foi divulgada, da combinação de negócio, o volume ele caiu um pouquinho, né? A tendência, o melhor seria que esse papel tivesse um volume aumentando aqui embaixo e rompesse essa região aqui. Rompendo aquela região, na minha opinião, o próximo alvo seria lá na região de R$ 24. Por que R$ 24? Vamos dar aqui um zoom nesse gráfico, um zoom out, para a gente ver aqui que lá no ano passado, ou melhor, em 2016, no ano retrasado, em abril, esse papel deixou esse topinho aqui, ó, esses dois topos na região de R$ 24. Então, esses dois topos são resistências. Tá? Se romper R$ 24, exatamente 24,20, esse papel fica então muito mais interessante, porque tecnicamente ele não tem resistência aqui, ó, até a faixa dos R$ 30,40. Tá? Por quê? Porque R$ 30,40 é uma região de topo. Tá? Um topo deixado no começo do ano de 2016, antes do papel começar a sua longa trajetória de baixo. Então, gente, é um papel sim que eu colocaria no radar. O outro é Rapt 4, Randon. Esse aqui é um papel que tem um valor menor. Esse valor menor torna esse papel um pouco mais arriscado, por isso tem que fazer um manejo adequado do risco na carteira. Né? Não dá para comprar muito desse papel, se expor demasiadamente a esse papel. Vejam que o papel tem uma clara tendência de alta, fez um recuo até a média, um pouquinho até mais embaixo da média móvel de 21 períodos, na região da média, né, gente? Está tentando romper 8,84, esse topo aqui. Esse é o topo a ser rompido neste momento, na minha opinião. Se romper e se o volume se mantiver alto, vejam que o volume está mais alto do que nesse período aqui. Se o volume se mantiver alto, preferencialmente subindo, na minha opinião, esse papel tem tudo para buscar
os R$10,15. Tá? Por que 10,15? 10,15 foi um topo deixado lá no ano de 2013. Tá bem, gente? Então, é um papel também que eu colocaria no radar. Não estou dizendo que ele vai até 10,13. Eu estou dizendo que, caso rompa aquele topo importante ali naquela região, ele tem probabilidades de chegar até lá se o volume ajudar e continuar subindo. Vamos estudar agora os gráficos dos principais bancos. Primeiramente, o Banco do Brasil. Esse papel divulga balanço esta semana. Vamos ver aqui no site Finance News. Divulga o balanço na quinta, 22, antes da abertura do pregão. Marco Polo também divulga antes da abertura do pregão na quinta. Então é importante ficar um pouco atento, porque quando o papel divulga balanço, isso pode trazer volatilidade para a ação. Gente, com relação à BBS3, está tentando romper esse topo aqui, ó. Tá? Se voltar a romper 40,60, o papel volta a ficar interessante, mas só se romper com aumento de volume. Tá? Tem suporte imediato, 39,19, depois na média móvel de 21 períodos, R$ 38,00. Vamos ver agora YouTube 4. Ressalto que o índice Bovespa dificilmente consegue subir se os principais bancos, se os papéis dos principais bancos não subirem, porque esse setor tem um peso muito forte na carteira teórica do índice Bovespa. YouTube 4, gente, esse aqui é o gráfico diário, fez um recuo até a média móvel, 21 períodos, encontrou suporte aqui e voltou a subir. Está querendo romper o topo, tá? Lá em 53,15. Na minha opinião, se romper ali 53,23, 53,30, volta a ficar interessante de novo, principalmente se o volume estiver aumentando. Suporte imediato em 51,25, depois na média móvel de 21 períodos em 50,29. Agora aqui BBDC4, Banco Bradesco, esse aqui fez uma correção bem maior que Banco do Brasil e YouTube, um pouquinho abaixo da média móvel de 21 períodos, agora tenta subir de novo. Na minha opinião, tem resistência imediata 39,24, depois 40,45, depois esse topo aqui, ó. Tá? Lá na região de 41,23, por ali também é uma resistência. Suporte nas médias móveis, né? Aqui, ó, suporte imediato, 38,40, depois esse suporte aqui desse fundo, 36,60 também é suporte. Temos um pedido agora para estudarmos o gráfico de Brasil Foods, BRFS3, papel em clara tendência de baixa, onda 1, onda 2, onda 3 para baixo. No rompimento desse fundo aqui, inclusive, deu uma bela de uma venda, né? Quem ganhou, ganhou tudo isso aqui para baixo. Veja que o papel está fazendo fundos cada vez mais fundos, tá? Um claro indicativo de tendência de baixa. Esse papel, gente, tem que, nesse momento, esperar ver se ele vai fazer um repique, se vai testar o fundo e se vai pivotear para cima, ficando interessante quando romper esse possível topo aqui, ou seja, quando armar o pivô de alta. Neste momento, não dá para pensar em compras nesse papel, né? Pensar em vendas também está um pouco ruim, por quê? Porque caiu demais, né? Veja que está um pouco afastado da média móvel de 9 períodos e de 21 períodos. Então o papel pode fazer um repique para cima, né? Se repicar, pode vir até 31,96, né? A média móvel de 9 períodos, e quem sabe 34,84. Tá? Não estou dizendo que vai, estou dizendo que tem uma probabilidade, tá, gente? O que não dá para ficar fazendo nesse papel é adivinhar o fundo achando que ele vai subir. Tá? Para quem opera com método, com disciplina, vai esperar armar o pivô de alta. Tá? Operar repique, a relação risco-retorno, na minha opinião, é muito ruim. Vamos ver agora Cielo, Ciel3, um papel que também foi solicitado aqui para nós estudarmos. Bom, gente, esse papel aqui faz fundos ascendentes, fazia, né, até o momento em que veio a correção, e a correção veio forte, tá, abaixo das médias móveis. Neste momento, o papel tenta retomar a sua tendência de médio prazo,
que ainda é alta, médio e longo prazo, né? Mas no curto prazo, não podemos deixar de esquecer que a tendência de curtíssimo prazo é de baixa. Então ele enfrenta uma resistência, na minha opinião, das médias móveis, nesse caso, né? 25,80 é uma resistência imediata. Depois naqueles topos ali, ó, tá? 27,40, 27,45, por ali também é resistência, tá? Esse papel aqui tem que fazer isso aqui, ó. Vai lá, sobe, né? Testa o fundo e arma o pivô de alta, rompendo essa tendência de curto prazo de baixa. Aí ele volta a ficar interessante de novo. Temos um outro pedido para BBSE3, BB Seguridade, um papel do setor financeiro. Deixa eu apagar esse estudo que foi feito aqui. Vejam, o papel subiu, precisava fazer uma realização. A realização veio até uma região de suporte, dada pela média móvel 21 períodos. Perfeito. Agora está tentando aqui armar um pivô para cima. Esse papel, na minha opinião, tem que romper esse topo aqui, ou seja, tem que romper 32,50 para voltar a ficar interessante e romper com aumento de volume, porque é o volume que justifica a tendência. Eu quero chamar a atenção de BB Seguridade para o gráfico semanal. Vejam, o papel sobe, faz a sua correção e arma um possível pivô para cima. No rompimento desse topo aqui, e eu seria um pouquinho mais exigente no rompimento daquele topo lá atrás e desse topo aqui, ou seja, no rompimento da resistência em 32,79, 32,83, ficaria muito interessante para uma operação de position, aquela que dura alguns meses, para quem sabe um alvo lá em R$ 35, que é esse topo aqui deixado lá em 2015. Vamos olhar agora Fibria, FIBR3, papel que subiu muito forte na semana que passou, porque houve a notícia, houve rumores de que Fibria iria se juntar com a Suzano, iria combinar os negócios com a Suzano. Isso levou o papel a subir fortemente. Bom, vamos fazer então um estudo gráfico de Fibria. Aqui está o gráfico diário. Vejam só. Novo fundo, onda 1, recuo, onda 2 para baixo, lançou uma onda 3, pode ser uma onda 4 aqui de Elliott, porque não invadiu esse topo aqui, e já arma um novo pivô de alta. Bom, tem que romper 57,33, esse topo aqui. Vejam que parou exatamente ali, né? Parou ali no pregão da sexta-feira, dia 16, porque ali é uma região de resistência. O volume aumentou, então esse volume tem que continuar aqui alto, né? Se continuar alto o volume e romper, o papel fica bem interessante, né, pessoal? Vale a pena, na minha opinião, vale a pena colocar esse papel no radar. O papel tem suporte 53,42, um outro suporte imediato aqui em cima, na média móvel de 9 períodos, né? R$ 55, depois 54,69. Tá? Pessoal, eu tenho um outro pedido aqui para estudar POSI 3 e CARD 3. Positivo e CARD System, esses papéis têm um volume muito baixo. A análise gráfica, ela parte do princípio, a análise gráfica tradicional, de que o papel tem que ter liquidez para que a análise tenha uma probabilidade mais alta de dar certo, tá? Para que ele seja estatisticamente significante, a gente fala, né? Esse é o termo. Então são papéis que têm um volume mais baixo, eu não me atrevo a fazer uma análise gráfica desses papéis, tá? Eu vejo muita gente fazendo, né, estudos gráficos de papéis com baixa liquidez, mas a análise gráfica tem de ter liquidez, tem de ter volume, e eu sigo essas regras para fazer os estudos. Portanto, infelizmente não poderei estudar esses papéis que foram pedidos. Por hoje era isso, muito obrigado pela atenção de todos. Até quarta-feira, quando a gente faz o estudo do índice Bovespa novamente. Até lá!